Boa tarde, sejam bem-vindos e bem-vindas às conferências abertas sobre inovação que assinalam o Dia Mundial da Criatividade e Inovação. Recordamos que este dia foi definido pelas Nações Unidas em 2018 com o objetivo de sensibilizar para a importância da criatividade e da inovação na solução de problemas de desenvolvimento sustentável e vamos prosseguir esta segunda conferência no dia de hoje com o tema A Tradição é Certeza. Para dar início à sessão, convido o Sr. Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Professor João Sobrinho Teixeira. Olá, boa tarde. Não sei se me estão a ouvir. Só ativar a câmara, Sr. Secretário. Uma administração pública extensa. Bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante o local e a hora onde é que se encontrem, que era assim que começava aquele programa saudoso da RDP Internacional e, de facto, que dava essa ideia da dimensão enorme que tínhamos na altura em termos de ouvintes e em termos de comunicação. Queria-vos cumprimentar, antes de mais, a minha colega anfitriã, a Secretária de Estado Fátima Fonseca, todos os meus colegas que vão estar também ao longo deste tempo e ao longo deste dia neste painel e também cumprimentar todos os geradores e a moderadora que vão estar aqui também nesta parte deste painel que, digamos, coube à ciência, tecnologia e ensino superior, a tradição é a certeza. E, de facto, da nossa parte, houve, desde logo, uma enorme vontade de nos associarmos aqui ao Dia Mundial da Criatividade e da Inovação, porque, por essência, as instituições de ensino superior são as instituições que têm que estar na linha da guarda, de facto, do que é que pode ser feito e do que é que o mundo pode evoluir através da criatividade e através da inovação. E neste caso em concreto, também como é que nós podemos ter um serviço público, uma missão pública que com mais criatividade e inovação possa responder àquilo que são os desejos. E é como disse, da nossa parte, quer a FCT, por parte do Paulo Quaresma, quer, digamos, também a iniciativa Encode por parte da Luísa Lopes e da Marta Moreira Dias, que se empenharam e em pouco tempo conseguiram também construir aqui toda a nossa participação neste projeto, queria também dar uma palavra de apreço e de reconhecimento por esse trabalho. E a inovação, que faz parte e é matriz de toda a área do ensino superior, é naturalmente também uma matriz deste próprio Ministério e desta área governativa. Eu permitia-me só, no início, dar um bocadinho também a ideia de como é que Portugal tem evoluído nesta área da inovação e na área da criatividade, bem como na área da ciência. E muitas vezes nós não temos essa percepção da forma como é que globalmente o país está a evoluir e como é que globalmente também nós temos conseguido dar melhor qualidade de vida aos que aqui residem, mas de uma forma especial como é que o ensino superior e a ciência têm respondido e têm posicionado Portugal de uma forma extraordinária em termos de inovação e a criatividade, e até numa forma de dar motivação à própria sociedade portuguesa, de que há um caminho que a nossa sociedade pode de facto fazer para ter cada vez mais inovação, para ter uma resposta cada vez mais capaz para a nossa sociedade. E eu gostava de dizer, de dar dois factos. Um deles é, pela primeira vez na nossa história, Portugal passou a integrar o grupo dos países fortemente inovadores no European Innovation Scoreboard, que mede ao fim e ao cabo a capacidade de inovação no espaço europeu, e estar, digamos, nos fortemente inovadores, ao lado de países como a Alemanha e outros países que têm tido sempre a inovação como bandeira, deixa-nos também aqui um retorno de que somos capazes e de que um país até com teoricamente menos recursos financeiros consegue, através daquilo que são os seus recursos humanos, gerar essas próprias capacidades. E não foi só o setor público. Para vos dar uma ideia, eu devo-vos dizer que nós conseguimos um crescimento ao nível das empresas de 782 milhões de euros para mais de 1.000 milhões de euros em um espaço de tempo muito curto, em 2 anos, e portanto corresponde a um crescimento e uma aposta na inovação
também desta posição reforçada, quer pública, quer privada. Outro dado também interessante, que demonstra essa capacidade que Portugal e que o seu sistema científico está a ter, é também o retorno que vamos ter no final deste quadro comunitário de apoio ao nível dos fundos centralizados. Como sabem, na Europa há dois tipos de fundos, os fundos que são fundos, digamos, descentralizados, são atribuídos aos países, em função de métricas que também já estão definidas, mas depois nas áreas que são cruciais para aquilo que é a afirmação da própria Europa, que é, por exemplo, a área da inovação e a área da ciência, os fundos são centralizados com o argumento de que tem que ter acesso a esses fundos aqueles que são mais capazes para que a Europa, no seu todo, consiga também ter, depois, um retorno em termos de eficácia, em termos de eficiência, que lhe permita continuar a ter uma capacidade financeira para promover o seu desenvolvimento e, sobretudo, para defender e poder aplicar o modelo social europeu. E, portanto, por norma, cada país contribui com uma percentagem do seu PIB para esses fundos centralizados e depois, como esses fundos são fundos abertos, as equipas de investigação e de ciência concorrem a essas calls abertas. O epílogo desta questão é que são normalmente os grupos já mais maduros e mais desenvolvidos que têm acesso, e isso situa-se nos países também mais desenvolvidos. E, portanto, temos de facto aqui um caminho em que os países com menos capacidades dão uma contribuição líquida para que a Europa no seu todo e as equipas dos países com mais capacidades tenham aqui recursos financeiros robustos para dar uma resposta à criatividade e à inovação dentro do espaço europeu. E esta tinha sido a história de Portugal ao longo de todos estes anos. Pela primeira vez também na nossa história, nós vamos finalizar este quadro comunitário europeu com um superávit entre aquilo que Portugal teve que contribuir para os fundos descentralizados e aquilo que a ciência portuguesa conseguiu trazer de retorno para Portugal, e portanto nós passamos a ser já um receptor desses fundos centralizados e iremos conseguir ter um retorno de mais milhões de euros, 1.000 milhões de euros no fim deste quadro. Lançamos já um enorme desafio à comunidade, que é duplicar este número no horizonte Europa, em todos os fundos centralizados do próximo quadro, e portanto conseguirmos 2.000 milhões de euros em termos de retorno. E contamos naturalmente com tudo aquilo que é esta capacidade da administração pública. Uma das componentes que tem sido mais falada é muitas vezes o atraso processual que estes projetos estão sujeitos, e podem querer que o esforço que façam no sentido de tornar isto legal, mas ao mesmo tempo muito mais célere, isso dará uma resposta extraordinária àquilo também que é o esforço nacional para se conseguir afirmar a nível do espaço europeu e a nível mundial. E depois disto, gostávamos também de realçar a disponibilidade também e adaptação e a capacidade de inovação que houve no nosso setor científico e inovativo para rapidamente, quando foi a questão da pandemia, conseguisse converter tudo aquilo que é uma estrutura muito mais orientada para a investigação, para dar uma resposta naquela altura, na realização de testes, na produção de zaragatoas, enfim, em tudo aquilo que hoje já não são problemas que nos afligem, mas que naquela altura, porque ninguém estava de facto preparado para uma situação dessas, teve que se dar essa resposta, e acho que nesse aspecto o ensino superior teve na linha da frente em termos de capacidade de se adaptar e de inovar para poder responder a isso. Também o programa que temos lançado, o Board for Lodgers, promovido pela ANIP, a Agência Nacional de Inovação, que promove ideias e projetos e que também procura que muitas dessas ideias e desses projetos sejam para uma melhoria da administração pública, e a administração pública tem sido um dos setores que mais tem beneficiado deste compromisso com a inovação. Deixem-me dar só alguns exemplos. Um dos exemplos é o Programa de Ciência dos Dados e Inteligência Artificial na Administração Pública, promovido exatamente pela FCT e pela Iniciativa Nacional de Competências Digitais, o ENCODE 2030, não é? No eixo 5 da investigação. E o programa apoia neste momento, apoia dezenas de projetos desenvolvidos em parcerias entre a administração pública e instituições científicas, em áreas muito ligadas, de facto, à saúde e em prevenção
dos problemas de saúde que aí existem, e são projetos que têm soluções inovadoras, têm permitido aprofundar o processamento de dados públicos e estimular a produção de novos conhecimentos que são naturalmente relevantes para os cidadãos, tendo por base a utilização de técnicas avançadas de inteligência artificial. Estamos também a promover o conhecimento científico a partir da análise de grandes quantidades de dados disponíveis, os Big Data na administração pública, e desta forma intervir positivamente e significativamente para a prestação de serviços aos cidadãos nas empresas e também nos processos de decisão. E são estes objetivos previstos na Estratégia Nacional da Inteligência Artificial IA Portugal 2030. Também em 2018, e nesta linha mais ligado à própria administração pública, e portanto coordenado, em linha também com o plano coordenado para a inteligência artificial da Comissão Europeia, a Estratégia Nacional tem impulsionado sistemas de inteligência artificial e consolidação de atividades de ID neste domínio, com vista também a este desenvolvimento que eu referi, socioeconómico, tanto público como privado. O relatório HALWatch, que acompanha o desenvolvimento e o impacto da inteligência artificial na Europa, revela os efeitos positivos da aplicação da inteligência artificial no setor público. Deixem-me só que nomeie algumas. As capacidades analíticas mais inteligentes e a compreensão dos processos em tempo real, reações mais enriquecedoras e céleres na governação, mais qualidade e consistência nos serviços prestados, melhor concepção e implementação das medidas de política pública, intervenções mais direcionadas e eficientes, maior eficiência e eficácia nos contratos públicos, segurança reforçada, maior qualidade nos serviços de saúde e trabalho e maior interação com audiências de facto mais amplas. E por tudo isto, digamos, é a nossa determinação prosseguirmos na aposta de inovação enquanto base para o desenvolvimento de políticas públicas que serão concretizadas, desde já, através de diversas iniciativas ao longo deste ano. E eu passava a dizer, reforçar a mobilização da administração pública para atividades de ID, estimulando os sistemas avançados de processamento de informação orientado para o cidadão e incluindo, mais uma vez, a inteligência artificial nos projetos de ID, desenvolver o concurso Inteligência Artificial for Covid-19, portanto, ciência dos dados e inteligência artificial na administração pública para reforçar o combate à Covid-19 e a futuras pandemias. É algo que também nós estamos perante uma pandemia e todas estas doenças zoonóticas são algo que temos que adquirir mais conhecimento acerca da doença, mas conhecimento acerca de podermos trabalhar rapidamente os dados para podermos ter respostas também. Que isto está a ser também desenvolvido pela FCT e também oferecido pela FCT recursos computacionais que vamos disponibilizar na Rede Nacional de Computação Avançada, valorizando a utilização destes mesmos recursos depois na avaliação dos projetos. Só para terem uma ideia, no ano passado foram atribuídos 3 milhões de euros para 14 candidaturas de projetos que visam melhorar a resposta da administração pública no impacto da Covid e de outras pandemias, em linha também com aquilo que foi a preparação da resposta ao próprio Covid da Direção-Geral de Saúde. No total, trata-se isto desde já uma iniciativa que desde 2018 já apoiou 44 projetos com uma dotação global de mais de 10 milhões de euros. Portanto, temos mais de 40 projetos financiados em diversas áreas, em áreas diferentes, como seja, por exemplo, a mobilidade urbana, que é importante, naturalmente a saúde está na ordem do dia, a gestão dos recursos naturais, segurança, a acessibilidade e a educação demonstrou-nos a importância da inovação, que eu diria até talvez nos setores mais tradicionais. E naqueles setores onde à primeira vista soluções inovadoras não têm impacto, mas sabemos hoje que nos ajudam ao desenvolvimento desses mesmos setores. E o que vemos neste ciclo de conferências organizado pelo INA é que a ciência dos dados e a inteligência artificial e as soluções inovadoras assentes nestes domínios são um contributo com alto impacto em todos os setores da nossa sociedade. Eu só terminava com um exemplo que não tem a ver, muito rápido, que já dei várias vezes, que não tem a ver especificamente com a administração pública, mas que naturalmente a administração pública é também um player no meio disto.
e como o tema é a tradição e a certeza e a inovação na tradição é algo que é importante, eu dar-vos o exemplo, vivido na primeira pessoa, daquilo que foi a evolução que Portugal teve, por exemplo, neste caso, num dos setores da área agrícola que mais evoluiu, que foi o setor do vinho, e quando há muitos anos atrás, há cerca de 2 décadas e meia, o meu pai recebeu, como homem também de Trás-os-Montes, recebeu na altura um financiamento da Comunidade Económica Europeia, que era assim que se chamava, para proceder ao arranque das vinhas que nós tínhamos, porque se dizia nessa altura que o vinho português não tinha qualquer qualidade e, portanto, o seu destino final era ser destilado ou queimado, como se diz, em Trás-os-Montes. E passado 2 décadas e meia, nós temos no setor do vinho um grande player exportador e uma das áreas do setor primário com mais pujança. E o que é que mudou em 2 décadas e meia? Mudou o conhecimento e mudou a inovação. Foi exatamente o conhecimento e a inovação. Conseguimos colocar na definição das castas, na condução daquilo que é todo o trabalho que tem de ser feito na produção agrícola da vinha. O domínio do processo fermentativo e a capacidade de, depois de comercializar e ter um marketing publicitário capaz, que fez toda uma alteração de uma cultura, mas toda uma alteração da vida de umas pessoas e da realidade de uma região. E, portanto, isto é para vos dar um exemplo daquilo que a inovação e, de facto, e a criatividade pode fazer nas pessoas, seja em áreas como aquela que eu referi, ou então seja em áreas como a administração pública, que depois irá beber e irá ser também um dos players fundamentais nessa própria introdução da evolução, de facto, da criatividade e da inovação. E, portanto, terminava só com esse desafio de trabalharmos para termos cada vez mais criatividade e mais inovação na administração pública, no mundo. Cada vez com mais inovação, invariavelmente, o mundo ficou melhor e cada geração deixou sempre uma geração melhor para a geração seguinte. Portanto, bom trabalho a todos, foi um gosto estar aqui e foi, sobretudo, um gosto e uma satisfação poder-vos motivar para este trabalho. Muito obrigado e continuação de bons trabalhos. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vamos agora dar início ao debate sobre o tema que é desta conferência, a tradição é certeza. No painel de conferencistas temos connosco Conceição Brandão de Sousa, elemento do coro do Teatro Nacional de São Carlos, Orlando de Sousa, coordenador do projeto SIAPA, Sistema de Inteligência Artificial para Detecção e Alerta de Riscos sobre o Património, e Marina Duarte, cofundadora e diretora da Village Underground de Lisboa. Vai moderar o debate João Carrega, diretor do jornal Ensino Magazine. Muito obrigado a todos por terem aceito o nosso convite. Apenas referir que durante a sessão os participantes podem utilizar a ferramenta disponível no ecrã, designada de Q&A, Questions and Answers, para colocar questões que serão respondidas na parte final desta conferência. Na sessão está ainda o Dr. Luís Figueiredo, do Instituto Nacional para a Reabilitação, IP, que vai fazer, como está neste preciso momento, a fazer a interpretação para a língua gestual portuguesa. Passo então a palavra ao diretor do jornal Ensino Magazine, João Carrega. Olá, muito bom dia. Cumprimento todos os presentes. Sr. Secretário de Estado, um prazer revê-lo. Cumprimento todos os conferencistas nesta conferência. Para mim é um enorme privilégio, mais uma vez, colaborar com a INA e participar enquanto moderador nestas conferências abertas sobre criatividade e inovação, num painel em que iremos abordar até às 13 horas o tema Tradição é Certeza. Depois desta brilhante intervenção inicial do Sr. Secretário de Estado da Ciência e do Ensino Superior, João Sobrinho Teixeira. No fundo, iremos conversar sobre de que forma a tradição e as nossas memórias podem ser elementos de inovação, mas também como a criação e a implementação de novos instrumentos podem ser decisivos para novas realidades. Ou ainda que caminho é necessário percorrer para quebrar determinados preconceitos, sabendo de antemão que a mudança é algo que assusta sempre. Muito bom dia a todos mais uma vez. Iríamos então começar a nossa conversa com uma questão aos nossos três convidados e que passa por saber precisamente isso, que caminho e tendo em conta a área de cada um têm que ser percorridos para quebrar
determinados preconceitos instalados para a implementação de projetos inovadores. Eu começaria esta ronda de respostas e de conversa pelo Dr. Orlando Sousa, ele que é arqueólogo e que está a implementar o projeto de inteligência artificial para a detecção e alerta de riscos do património. Muito bom dia a todas e a todos. Cumprimento aqui naturalmente o Sr. Secretário de Estado, cumprimento o moderador, cumprimento os meus parceiros de conversa. Quero começar por agradecer o convite, o honroso convite que me fizeram para estar aqui presente, na pessoa da doutora Elsa Belo, e cumprimento daqui naturalmente quem nos está a assistir. Passando diretamente à questão que me coloca, eu começaria por contar uma pequena história, que é a história de um polícia sinaleiro em Vila Nova de Famalicão nos anos 70. Nos anos 70 havia polícias sinaleiros em muitas cidades e vilas. Em Vila Nova de Famalicão, hoje cidade, atravessa o centro da hoje cidade, a N14, que se dirige do Porto a Braga. No cruzamento principal, no centro comercial, digamos assim, nos estabelecimentos todos comerciais, era mesmo o centro, havia um polícia sinaleiro equipado a rigor para a sua função estava bem definida, estava equipado a rigor, com as luvas brancas, com o capacete colonial branco, com um palanque em madeira pintado de azul e amarelo e o referido guarda-sol. Então, orientava o trânsito, dirigia o trânsito, portanto, cumpria essa função. Há um dia, um carro de matrícula francesa que se dirigia no sentido de Porto Braga, portanto, de sul para norte, parou junto ao palanque, abriu o vidro e o condutor meteu a cabeça fora do vidro, o polícia sinaleiro inclinou-se e o condutor disse: "Bonjour", ao que o sinaleiro, o polícia diz: "Bom Jesus", é seguir sempre em frente, sempre em frente. E, portanto, esta pequena história tem muito a ver com o que, na minha área profissional, nós somos, ou ainda somos. Nós somos uma espécie ainda de polícias sinaleiros, intervimos na área do património, temos determinadas funções atribuídas, determinado equipamento, determinadas ferramentas, mas que de repente nos apercebemos que não somos capazes de responder àquilo que nos é pedido. A intervenção em património tem também acrescido um problema, que é os monumentos não têm voz, ninguém fala por eles. Portanto, quem tem que falar pelos monumentos são os profissionais do património. E nessa medida nós, eu e outros colegas, fomos percebendo ao longo dos anos que o modo como nós estávamos a intervir no património começou a ficar obsoleto. Obsoleto porquê? Porque hoje nós temos à nossa volta, e porque saindo da nossa bolha profissional temos que perceber que o mundo à nossa volta mexe, começámos a perceber que havia toda uma série de ferramentas e novas tecnologias que nós nem sequer tínhamos pensado se era possível aplicar à nossa área. Entre essas ferramentas estão a inteligência artificial, os scanners aéreos terrestres, instrumentos de medição, etc, etc, etc. Ferramentas essas que são utilizadas por outras áreas da investigação e por outras áreas do conhecimento, nomeadamente pelas academias. E, entretanto, nós começamos a pensar porque temos a nosso cargo um conjunto de 65 monumentos que são propriedade do Estado, eu estou a falar da Zona Norte, obviamente, que são propriedade do Estado e que nos estão afetas a nós, Direção Regional de Cultura do Norte, para efeitos de gestão, fruição pública, conservação, manutenção, etc, etc. Por outro lado, temos na Zona Norte um conjunto de 4 bens inscritos na lista do Património Mundial da Unesco. Desde logo o Centro Histórico de Guimarães, o Centro Histórico do Porto, o Alto Douro Vinheteiro e o Val do Covo. E, portanto, temos aqui um desafio gigantesco no âmbito daquilo que é a nossa função, a conservação do património e o legado desse património para as gerações futuras. Por outro lado, temos também que ter em conta que esse património com o tempo vai se degradando e por motivos externos que podem ir desde problemas sísmicos, alteração dos sistemas construtivos, o uso, por exemplo,
vão-se degradando e esse património, alguns com muitos séculos, vão tendo algumas avarias. Avarias essas que nós só detectávamos a olho nu e, portanto, tínhamos aqui uma intervenção reativa. Começámos a perceber que essa intervenção reativa, além de ficar caríssima e portanto, os recursos financeiros não são infinitos, além de ficar caríssima, tratávamos só o problema concreto, não íamos à raiz e às causas do problema. Entretanto, conseguimos desenvolver uma ideia que era a criação de um sistema que nos permitisse agir a montante, indo buscar e percebendo, ou tentando perceber, em que é que as novas tecnologias nos poderiam ajudar. E desde logo, então, conseguimos falar com 3 faculdades, Faculdade de Letras, Faculdade de Engenharia e a Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, expusemos o problema e foi possível fazer aqui uma parceria sobre esta matéria. Entretanto, também nos lembramos que nós hoje não nos podemos esquecer dos satélites e, portanto, do geoespaço, como hoje se diz. A conquista do espaço hoje é um objetivo de muitas nações e de toda a humanidade. E também agregamos ao projeto alguém da área dos satélites, que é da UTAD e do INESCTEC. E, portanto, foi possível, com esta ideia de projeto, desenvolvermos uma candidatura, foi financiada pela Agência de Moderação Administrativa, e estamos a trabalhar sobre isso. E, portanto, pensamos que iremos conseguir fazer um sistema de alerta para que nos permita responder a estes problemas. Devo notar que algumas destes nossos parceiros nunca tinham trabalhado uns com os outros. Este projeto também permitiu sentarmos pessoas que, embora trabalhando na mesma cidade e na mesma universidade, fazendo coisas diferentes, é possível trabalhar em conjunto e, portanto, isso também tem sido, digamos, uma argamassa agregadora de projetos. Muito bem, professor. Já continuaremos depois, ainda a falar um pouco sobre o seu projeto. Sim. Eu passaria agora a palavra à Mariana Silva, cofundadora e diretora do Village Underground Portugal. Ela que esteve em Londres, veio para Portugal e criou este projeto. Essa quebra de preconceitos sobre o novo e diferente foi ultrapassada de que forma? Olá, muito boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite também. Confesso que quando cheguei em 2009 a Lisboa, vinda de Londres, Lisboa e o país inteiro viviam uma fase muito diferente da que vivia antes da pandemia e, portanto, tudo o que era inovação ou criatividade ou novas formas de trabalho ainda estava tudo assim numa zona muito cinzenta e sem grande abertura por parte de instituições sequer para iniciar conversas. Confesso que foi um momento difícil, em que muitas das conversas que tive foram no sentido de não compreenderem aquilo que eu estava a tentar fazer. Eu estava a tentar trazer o Village Underground para Lisboa, que é um espaço cultural, mas também de trabalho, de escritórios partilhados, mas eu estava a querer fazê-lo usando contentores marítimos antigos e autocarros da Carris. Aliás, eu queria usar elétricos, mas elétricos não estavam disponíveis, portanto, acabaram por ser os autocarros. E tenho a dizer que tive reuniões em que era muito difícil explicar isto, mas houve uma que bastou eu levar uns capa-lines com umas imagens do mesmo espaço em Londres e 3 administradores da Carris olharam para aquelas imagens e disseram: vamos fazer isto acontecer, temos autocarros que de outra forma iriam para abate e temos todo o gosto em transformá-los em escritórios, porque não? Portanto, tenho a dizer que nessa altura foi algo difícil, mas depois também houve janelas que se foram abrindo. E Lisboa foi-se também desenvolvendo à medida que outros projetos na minha área das criativas começaram a surgir, felizmente, à medida que foi sendo criada também a Startup Lisboa e todo um ecossistema empreendedor muito ligado à inovação e a este tipo de projetos. Houve mesmo uma decisão política e vontade política da Câmara Municipal de apoiar estas pessoas que queriam fazer diferente e queriam fazer disruptivo,
e portanto acabei por conseguir concretizar, mas tive que esperar 5 anos entre chegar e realmente conseguir convencer de que isto seria importante para a cidade. E felizmente assim aconteceu, portanto a tradição, na altura, em 2009, a tradição do espaço de trabalho não passava por contentores partilhados, nem por autocarros, nem restaurantes dentro de autocarros, mas a verdade é que, havendo algumas pessoas motivadas em empresas com vontade de mudar algo, fez com que o projeto visse a luz do dia e, portanto, ainda hoje está de pé, passados 7 anos, e continua a ser um organismo vivo na cidade, com sangue jovem, com muitos artistas que por ali passam. É um centro de inovação ligado à criatividade, onde não há limites de ideias e, portanto, continuamos felizmente a poder fazer o nosso trabalho. Muito bem, já lá iremos e já falaremos um pouco mais acerca desse projeto. A Conceição Brandão de Sousa é membro do Coro Nacional do Teatro de São Carlos. Na perspectiva de artista e de quem sobe ao palco e tem o público à sua frente, esse caminho, que sentimentos e responsabilidades acarretam? Muito boa tarde a todos e também eu agradeço o convite e a oportunidade de testemunhar aqui, enfim, de ilustrar uma atividade que não é assim tão conhecida de todos a nível nacional. Infelizmente não temos uma tradição portuguesa de frequência da ópera como seria desejável, e no entanto temos o nosso público já bastante implementado e sequioso de que o Teatro São Carlos abra as suas portas. Relativamente às questões da criatividade e que foram levantadas aqui e também transportando-as para a nossa atividade, nós deparamos com este desequilíbrio permanente entre aquilo que é a tradição e aquilo que é a inovação. Isso é, digamos, a história da nossa existência. Se pensarmos que a tradição da ópera remonta a tantos séculos atrás, se pensarmos, por exemplo, que a ópera Carmen já foi feita e refeita milhões de vezes em vários países, e se pensarmos que existe uma determinada ideia pré-concebida dessa ópera e da forma como ela foi feita na sua origem, de cada vez que há uma inovação que sai ou que foge ligeiramente à tradição, naturalmente, mesmo como artistas que pisam o palco todos os dias e que enfrentam desafios todos os dias, também nós enfrentamos a oposição individual. Somos seres humanos, portanto temos também nós a nossa própria caixa de informação implementada, muitos e muitos anos de formação académica e profissional. E sempre que nos deparamos com o novo desafio por exemplo, de uma perspectiva diferente, de uma encenação diferente, também nós temos que lutar connosco. Portanto, a criatividade também passa um bocadinho por uma certa luta interna entre aquilo que é a informação que nós já temos e que nos é estrutural, porque mesmo um artista precisa dessa estrutura fixa e de uma forma de funcionar que lhe atribua a tal segurança que nós temos do dia a dia, mas temos que lutar um pouco com ela. Umas vezes corre melhor, outras vezes pior. Como trabalhamos em conjunto, somos um coro com 66 pessoas, naturalmente o contágio, e isto é uma palavra polémica agora nos dias que correm, mas o contágio que nós conseguimos ter de uns para os outros, ou seja, uns têm uma postura um bocadinho mais difícil perante determinado desafio que lhes estão a colocar, os outros aderem mais rapidamente, abrem um caminho para se conseguir, enfim, libertar um pouco desses tais preconceitos, e isto depois o resultado final acaba por vir ao cimo, também porque somos criaturas especialmente estimuladas para a criatividade, e isso é uma coisa que é absolutamente imprescindível. Não só a nível das artes e da cultura, eu penso que é a nível de qualquer atividade. A matemática é criativa, tem que ser criativa, não é? E portanto
o estímulo da criatividade que deve estar implementado também no ensino, de forma a conseguirmos modificar um bocadinho este paradigma de nos agarrarmos às coisas que são seguras. Sem dúvida que tem que ser estimulado. Ele existe em todos os seres humanos a priori, se não for estimulado numa primeira infância e na adolescência e por aí fora, tudo isso se pode tornar um peso muito grande perante novos desafios. O grande desafio que nós tivemos que enfrentar, por exemplo agora com a pandemia, foi como é que se ia fazer, manter uma atividade marcadamente presencial, não é? Em que precisamos deste contacto humano e desta partilha da presença do público, da energia dos músicos entre si. Como é que se iria ultrapassar esta dificuldade? Esse foi o grande desafio que ainda estamos a ultrapassar e que estamos a tentar lutar com a ausência dos afetos que nos rodeiam permanentemente, mas até aí nós estamos, através da criatividade, a encontrar novos caminhos e novos percursos, felizmente descobrindo e reforçando que a parte afetiva é importantíssima de estar presente, mas é uma solução alternativa até toda esta situação estar ultrapassada. Muito bem, foi a primeira ronda. Vamos então iniciar aqui a nossa conversa. Eu voltaria a Orlando Sousa, ele que é arqueólogo e está a liderar, como há pouco referiu, o projeto de inteligência artificial ligado ao património cultural e, no fundo, gostaria de saber em concreto em que é que consiste esse projeto e quais é que são os objetivos desse mesmo projeto. O projeto consiste na criação de um sistema de alertas que nos permita dar indicações sobre o estado de conservação e de afetação dos monumentos. Os monumentos hoje são afetados, podem ser afetados por ter afetações de natureza antrópica, por ação das pessoas naturalmente, mas por questões naturais, ou um sismo, enfim, uma série de fatores. E este sistema artificial, este sistema de alertas, permite monitorizar o estado de conservação dos monumentos de forma preventiva. Há aqui uma questão importante que é a segurança das pessoas, do cidadão. Porquê? Porque grande parte destes monumentos são igrejas. Igrejas que são propriedade do Estado, mas que estão ao serviço do culto da Igreja Católica. E, portanto, são monumentos que têm, em determinadas horas do dia, uma grande afluência de pessoas, que são as horas de culto. E, portanto, nós não podemos sequer pensar que um dia possa haver um problema de um telhado que cai, de um muro que é derrubado, com gente dentro. Por outro lado, as 3 igrejas piloto que nós escolhemos para este projeto estão em meio urbano. E isto também é importante porque estão perfeitamente integradas nesse meio onde circulam pessoas, criaturas, etc, etc. Por outro lado, onde é que entra a inteligência artificial? Nós estamos a recolher, por via dessas novas tecnologias, e vou dar só o exemplo dos satélites. Nós hoje temos vários satélites por aí. Temos, por exemplo, um satélite da Agência Espacial Europeia que passa por cima de nós de 6 em 6 dias e que recolhe imagens muito pormenorizadas. Se pensarmos que temos imagens de satélite nestas áreas em estudo desde 1992, vocês já fazem a ideia da quantidade de informação que nós próprios não conseguimos tratar. E, portanto, a inteligência artificial aparece aqui para nos ajudar a tratar esta enormíssima quantidade de dados e criar mecanismos automáticos de resposta a estas questões. Devo dizer que a inteligência artificial não vai roubar postos de trabalho. Há um bocado também essa ideia. E, portanto, vai obrigar, sim, à criação de novos postos de trabalho. Mas novos postos de trabalho que saibam lidar com estes sistemas e, portanto, necessitam de ser mais qualificados. A intervenção humana continua presente, porque se tivermos uma detecção de um problema neste sistema, é evidente que temos que ir ao local, verificar coisas, fazer novas medições, etc, etc. Este projeto também é importante porque, além de ter conseguido trazer para uma área, enfim, um bocado dita hermética, que é a questão do património construído, arquitetónico, arqueológico, que é considerada também, de facto, um mundo à parte no país, e não o deve ser, e não é. Também é importante este projeto pelo seguinte: por um lado, é extrapolável a nível nacional,
o que me parece também um dado muito importante, e também pode ser replicável para outras áreas que não o património cultural. Outras áreas públicas e privadas. Era precisamente uma das questões que eu tinha. Portanto, a inteligência artificial e este projeto pode ser um exemplo daquilo que pode vir a ser feito noutras áreas na administração pública. E não só na administração pública, mas sim na administração pública. Se nós temos um sistema de detecção de riscos para uma série de monumentos, isto pode ser extensível, por exemplo, às pontes, às linhas de caminho de ferro, aos socalcos do Alto Douro Vinheteiro, etc, etc, etc. Por aqui nós podemos vir a estender, nós, não eu naturalmente, mas esta ideia, esta concepção de projeto, ser estendido a essas diferentes áreas do património cultural. É evidente que cada uma dessas áreas específicas, se calhar tem que fazer o que nós fizemos, que foi ir ter com essas pessoas e dizer, olha, eu tenho estes problemas, como é que vocês nos conseguem ajudar? E, portanto, é um bocado essa questão. Este projeto também tem sido muito aliciante pelo seguinte, alguns dos nossos parceiros, estou-me a referir ao Inesctec, por exemplo, à Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, são habituados a ir a candidaturas do H2020 e a outros que tais, e, portanto, projetos de milhões de euros. Este projeto é um projeto de 255 mil euros na globalidade. E, portanto, sob o ponto de vista financeiro, digamos assim, não é muito apetecível, mas é apetecível pela ideia, e eu acho que aqui foi a grande pedra de toque, porque todos os parceiros habituados a esse tipo de projetos aderiram rapidamente a esta ideia e tem sido, de facto, uma colaboração fantástica. E em que fase é que se encontra esse projeto? Diga? Em que fase é que se encontra? Estamos na fase de recolha de dados ainda. Este projeto terminará em dezembro deste ano. Foi um pouco atrasado por questões administrativas que há sempre na administração pública, mas também nas academias e, portanto, questões que estão ultrapassadas, não interessa. Por questões do Covid, naturalmente, que todos nós vivemos, mas temos a certeza que no final do ano teremos o projeto pronto. É um projeto piloto, necessitará depois de ser alargado, ganhar escala, digamos assim, mas estamos nessa fase, fazemos reuniões semanais, partir pedra, discutir coisas. Neste momento estamos a passar elementos às pessoas da inteligência artificial, porque uma coisa por exemplo, vou dar aqui outro exemplo simples, Faculdade de Letras produziu determinada informação sobre esses monumentos e expõe a informação, mas se calhar a inteligência artificial precisa de obter esses elementos apresentados de outra maneira. Não é? Portanto, estamos nesta fase ou seja, eu posso ter muitos dados, mas se eles não forem geríveis, não é? Não servem para nada. Ou seja, estamos aqui a falar de informação que tem que ser alargada e estamos a falar de conhecimento, obtenção de conhecimento e alargamento desse conhecimento, gestão e transmissão de conhecimento. Isto aqui parece-me fundamental. Muito obrigado. Mariana Silva, a Mariana criou algo inovador em Lisboa. Esse novo modelo veio romper com conceitos instalados de certa forma, ou pelo contrário, aproveitou um pouco de tradições instaladas e partiu para um projeto inovador e diferenciador? Sim. Ele veio a ideia não é original minha, a ideia é original de Londres, do meu sócio, quando eu tive a oportunidade de viver e trabalhar durante 2 anos no Village Underground em Londres, e depois juntei uma vontade muito grande minha de voltar aqui a Lisboa, à minha cidade, e fazer também algo acontecer daquilo que me tinha motivado tanto e que me tinha feito apaixonar tanto pelo que eu fazia, que era uma atividade ligada à música. E foi essa a vontade de trazer o projeto para aqui. Realmente, como eu dizia há pouco, houve alguma relutância em concretizar um projeto desta dimensão, mas depois, quando se viu como é que ele funcionava e percebendo qual era o impacto até que ele tinha em outras atividades ligadas à nossa, realmente ele foi sendo cada vez mais acarinhado pelo público e também pela imprensa estrangeira, que entretanto descobriu uma Lisboa comparada a Berlim e a Barcelona, e portanto uma Lisboa mais inovadora, mais aberta, mais global. Foram
eu digo porque antes da pandemia realmente foram anos muito positivos para as indústrias criativas, com um boost bastante grande em relação tanto à importância que lhes é dada como também aos agentes que a fazem. Dali surgiram muitos projetos ligados à cultura, muito de promoção de novos talentos, músicos que ali nasceram e conseguiram concretizar as suas carreiras artísticas. E agora também, desde ontem, foi criada também mais um evento que rompe um bocadinho com a tradição do que é o ensino da música. Portanto, ontem nós lançámos uma academia de música urbana que se chama Scula. E que envolve também o Politécnico de Lisboa, não é? Diga? E que envolve também o Politécnico de Lisboa, é esse projeto? Sim, sim, precisamente. O Instituto Politécnico de Lisboa, através do curso da música na comunidade, é um dos nossos parceiros, porque estamos a tentar implementar uma metodologia diferente que, no fundo, pega no grupo dos jovens e vai trabalhar segundo os seus objetivos e não segundo um currículo que já está preparado. Obviamente tem 3 grandes áreas de atuação e tem 4 facilitadores / professores / artistas que vão orientando estes jovens no seu caminho. Como dizia a Conceição, é bom, é preciso, é positivo ir motivando todas estes soft skills nos mais jovens, que podem vir depois também a ter um impacto no gosto que eles têm pela matemática ou mesmo por outras atividades na escola, através da música. E é isso que o Instituto Politécnico está a tentar reportar e fazer investigação connosco em como é que, utilizando uma metodologia diferente do ensino da música, podemos alcançar outros resultados ou novos resultados. Portanto, isso foi acabado de lançar ontem, hoje estamos hoje é quarta-feira, estamos no 3º dia de Scula, temos 9 semanas deste primeiro ciclo e depois começar a tirar os primeiros... A Conceição há pouco falou na questão da pandemia e também no facto de ter que haver alguma criatividade para ultrapassar isso. No vosso projeto do Village Underground, que criatividade tiveram que ter para ultrapassar estes tempos menos bons? Pronto, o Village realmente vive do encontro de pessoas e, portanto, quando chegou a pandemia, vimos-nos completamente mãos atadas para continuar a fazer aquilo que sabíamos e que podíamos, então virámos-nos para o digital e criámos uma plataforma que já estava a ser desenvolvida e que pudemos finalizá-la, uma plataforma que é o nosso site que pode alojar streamings, e o que fizemos foi trazer os artistas, assim que foi possível. Conseguimos trazer os artistas ao Village Underground, filmar a sua atuação, e também não só de música, mas de dança, de teatro, até de street art, e filmámos, editámos e fizemos um streaming, por exemplo, no nosso aniversário no ano passado, que foi uma transmissão direta durante 8 horas de tudo isto que conseguimos captar, e que inclusivamente depois a RTP2 até passou um best-of do que foi essa transmissão, porque realmente foi uma mostra de muito talento que estava há alguns meses parado em casa e que pela primeira vez saiu de casa e pôde-se mostrar ao mundo. E durante todo o ano foi isso que nós fomos fazendo, até conseguimos receber público de novo, que só aconteceu mais tarde. Fomos sempre filmando, e hoje temos na nossa plataforma mais de 150 horas de música e também de talks, de conversas, de workshops que estão assim arquivados e que resumem o ano que foi. Portanto, a nossa transformação foi mesmo para o digital, sendo que, obviamente, temos muita vontade de voltar a receber o nosso público. Felizmente temos um restaurante com uma esplanada muito grande e, portanto, é-nos permitido fazer ainda concertos e DJ sets nesse formato, a partir desta semana, graças a Deus, e portanto agora vamos voltar a ter um público sentado em mesas de 6 pessoas, mas já há mais uma proximidade com o artista. Muito obrigado. Conceição Brandão de Sousa é membro do coro do Teatro Nacional de São Carlos. Referiu num pequeno texto que nos enviou que o processo criativo é muito semelhante ao do crescimento de uma criança e que isso pressupõe a reverência contra as tradições. Sim, é verdade. De certa forma era aquilo que eu referi há pouco, ou seja, para nós sermos músicos profissionais,
necessitamos de muitos e muitos anos de treino de memória física, de aquisição de memória física, que nos permita ultrapassar as dificuldades que são o domínio de um instrumento ou o domínio da técnica focal, de maneira a incutir essa realidade no nosso corpo, à semelhança de um bailarino, não é? Incutir essa realidade no nosso corpo de maneira a tornar todas as características que nos são necessárias intuitivas. Isso é a parte estrutural da nossa formação, é a parte que nos vai limitar de certa forma e atribuir até características muito próprias. Para ter uma ideia, por exemplo, cada voz, cada tipo de voz tem uma característica também física específica, que pode ser não estanque, mas normalmente predomina um determinado aspecto físico, e também até uma característica comportamental. Isso é uma análise que se pode fazer a nível dos coros, a nível da orquestra, e que é bastante interessante. Essa parte estrutural que nos atribui essa tal memória física é fundamental, de maneira a que nós não tenhamos que nos preocupar com a base técnica que nos permite depois passar à fase da criatividade. Portanto, de certa forma o que acontece é que nós no início da nossa formação bebemos toda a informação que nos é passada por outros com mais experiência do que nós, que já ultrapassaram essa fase que nós estamos à semelhança do que os nossos pais fazem connosco, e depois chega uma fase em que nós precisamos de passar à adolescência, à irreverência. E a irreverência começa a ser o procurar do nosso próprio caminho. E isso é uma realidade que se vai repetindo dentro de nós ao longo de toda a vida, porque de certa forma, como eu referi há bocadinho, se eu vou fazer uma ópera Carmen, eu conheço aquela ópera e sei o que é esperado eu sentir, eu interpretar em determinado momento, quer do coro, ou se estiver como solista, que também temos essa experiência, a maior parte de nós dos elementos do coro também fazem trabalho como solistas, e portanto o que se espera que nós façamos muitas das vezes é totalmente destruído pela leitura da encenação com que nos vamos deparar. E, portanto, aí também vamos ter que quebrar um bocadinho com o tabu que vinha de trás e tentar encontrar o nosso caminho, e às vezes também nos revoltamos com aquilo que nos está a ser pedido, e, portanto, essa instabilidade também só resulta se nós tivermos a tal estrutura à semelhança de uma criança, que quando chega à adolescência e quebra os tabus, se a estrutura que lá estiver for muito boa e muito sólida, consegue encontrar o seu caminho sem grandes problemas, ou escorregando para um lado ou para o outro. No nosso caso é exatamente o mesmo processo, só que é um processo que dura até aos 67 anos, no nosso caso é a duração da nossa carreira. Nós temos aqui já algumas questões enviadas também pelo público que está a assistir a esta nossa conferência, e eu colocava-lhe precisamente assim, Conceição, uma das questões que aqui foi abordada e que tem a ver de facto com a tradição e que o facto das óperas já terem muitos anos, não é? Séculos, e diz a questão que é: como é que a certeza da tradição poderá ser disruptiva e assim assumir-se como algo inovador? No fundo é aproveitar aquilo que vem de trás, mantendo o que está, mas inovando também. Na realidade é fazendo uma leitura do que vem de trás aos olhos da atualidade. O que muitas das vezes também vai beber coisas que já vêm de trás, porque os olhos da atualidade já carregam um saco de informação que, mesmo quando nós pensamos que estamos a ser muito inovadores, nós esquecemos de que, se analisarmos as partículas da nossa ideia, elas já contêm toda a informação que vinha de trás. Isto é uma situação, enfim, que já daria para filosofar aqui à volta da condição humana, mas na realidade eu dou um exemplo muito concreto. Uma flauta mágica, uma ópera de grande tradição, que já foi feita, que tem uma grande carga de simbolismo, sem dúvida. Foi uma ópera que eu já fiz muitas vezes ao longo dos 20 e muitos anos que já estou no teatro. Eu já fiz com encenações mais tradicionais, com uma leitura daquilo que se espera que teria acontecido na época de Mozart. Já fiz com um cenário todo ele feito de ecrãs em que eram projetadas imagens abstratas, em que o coro, por exemplo, entrava e os solistas descalços em cena, circulava de uma forma como se fosse um sonho.
todas essas leituras são, obviamente, e visualmente e marcadamente inovadoras, ou seja, quem vai ver também não, muitas vezes não pretende ver a tal flauta mágica que já viu 50 vezes, muitas das vezes choca o coro, choca os solistas, choca os músicos da orquestra, há uma certa oposição que raio de flauta mágica é que vem a ser esta? Mas depois há uma coisa muito importante na música que é, e essa é a base mesmo, a música não passa pela parte, passa obviamente pela parte intelectual, mas tem um canal direto aos afetos, é uma coisa impressionante. Muitas das vezes a música num filme, a banda sonora, é determinante para nos criar determinadas sensações. E porquê? Porque vai diretamente aos afetos. Há um dia que a pessoa não está tão bem e ouve-se determinada música e é catarse, há outras alturas em que nos conseguimos abstrair mais dela e até lutamos contra ela. Nós muitas das vezes, como músicos em que pisamos o palco semanalmente, nos deparamos com situações pessoais difíceis, não é? E muitas das vezes a grande dificuldade é manter, e conseguimos felizmente, maioritariamente, mas sei lá, perante uma situação tremenda como tivemos de perder 2 colegas numa semana, infelizmente com doenças complexas, e tínhamos justamente um requiem de Mozart para fazer nesse dia, e foi uma luta brutal, porque por muito que nós queiramos manter o profissionalismo e a dignidade, é muito difícil. Estão lá. Exatamente. Obrigado. Eu tenho aqui 2 questões, estamos mesmo a terminar. Uma seria para a Mariana, e de uma forma muito simples, faltam 1 minuto, 2 minutos para terminarmos esta conferência, e a outra seria para o Orlando Sousa. Mariana, diz aqui um dos nossos participantes, como a ciência deverá criar sistemas alternativos de produção de energia, alimentação e enriquecimento das pessoas e sociedades. A Mariana está ligada à inovação, a ciência de facto é mãe de tudo. Não sei se essa pergunta é bem dirigida a mim, porque a ciência não é bem a minha área, peço desculpa, gostaria de conseguir responder. É, no entanto, a inovação, não é? Sim, a inovação sem dúvida, como estamos todos aqui a falar, a abertura, para mim a inovação passa também pelas pessoas que, por exemplo, num caso concreto, nós sabemos que há candidaturas que têm que ser feitas para projetos avançarem, por exemplo, e agora nós todos, o setor da cultura e da criatividade, estamos todos a passar por isso diariamente, todos a querer fazer candidaturas para ganhar os nossos apoios. Há um enorme potencial de melhoramento e de, penso eu, no que tenho conversado e no que tenho sentido, de realmente há algumas possibilidades de inovação, em desburocratizar processos, em fazer formulários que são acessíveis a todos e que não nos façam desistir das candidaturas. Por exemplo, eu tive um caso positivo de ter... Caso positivo, peço desculpa, um bom caso em ter conseguido um apoio de Portugal Inovação Social, mas foi um processo muito difícil em que eu tenho a certeza que se não tivesse ajuda teria desistido, e sei que muito dinheiro fica por ser alocado a projetos que poderiam fazer diferença, e a inovação dos processos às vezes são coisas que passam por pessoas mais criativas e mais abertas e com mais soft skills poderem também contribuir no processo desses formulários, ou seja, tornar o processo mais acessível e mais fácil de concretizar. A minha inovação, para mim, para melhorar o mundo, seria mesmo descomplicar e tornar texto e linguagem bem mais acessível e prática e fácil do que aquela que existe e que é e com a qual nos confrontamos todos os dias, nós criativos, artistas, agitadores. É muito, muito difícil para nós chegar ao final de uma candidatura sem ter perdido muitas horas de sono, muitos de nós fica mesmo por concluir a candidatura, e muito dinheiro fica parado e é mal investido nesse sentido. Portanto, para mim a inovação é simples, é descomplicar e é dar competências às pessoas que estão a fazer os formulários para que elas possam fazer de maneira diferente. Já passam 2 minutos para lá da hora, mas ainda há estas 2 questões, também de forma rápida. Orlando Sousa,
pergunta-nos aqui um dos nossos participantes se este projeto está só a ser, é só para a Direção Regional do Norte, e outro que pergunta o investimento de um controle e monitorização remoto não poderia ser clonado para todo o território nacional. No fundo já respondeu a isto, para várias áreas pode ser clonado, não é? Sim, pode ser, pode e deve. Isso é para a Zona Norte. Neste momento é porque nós somos um órgão da administração central regionalizado e, portanto, trabalhamos sobre o Norte. Mas eu já tenho falado com outros colegas das outras áreas e, de facto, vamos tentar expandir isto. Devo referir o seguinte também, em relação à inteligência artificial, que não referi há um bocado. Já há países que já criaram o Ministério da Inteligência Artificial, por um lado. E, por outro lado, qualquer dia em Portugal iremos ter, digo eu, uma licenciatura em Inteligência Artificial. Portanto, estamos a falar também da criação de emprego científico, emprego qualificado também. Penso que isto também não deve estar fora do horizonte dos nossos projetos. Muito obrigado. Foram 3 minutos para lá da hora marcada, mas penso que foi uma conversa muito interessante. Muito mais haveria para dizer sobre cada um dos temas e sobre cada um dos projetos que aqui foram apresentados. Da minha parte, resta-me agradecer o convite, agradecer também a vossa participação e desejar que estas conferências continuem um sucesso ao longo do dia de hoje. Muito obrigado. Muito bem. Estamos mesmo a aproximar-nos do nosso final. Aquilo tem sido uma conferência descomplicada, com algumas notas disruptivas, denominador comum de criatividade e com desafios que começou desde a intervenção do Sr. Secretário de Estado até às questões que foram colocadas pelo nosso moderador. Damos por encerrada a sessão sobre o tema A Tradição é Certeza. Relembramos que esta gravação será disponibilizada no canal do YouTube da Inovação AP e podem ver de novo, revisitar, indicar o que acharem oportuno. Regressamos às 15 horas para a nossa terceira conferência, que assinala este dia, tem sido e vai ser uma maratona sprint. O tema é A Liberdade é um Lugar Desafiante e, portanto, resta-nos só agradecer a presença dos nossos convidados, Conceição Brandão de Sousa, Orlando e Mariana Duarte e também João Carrega, o nosso moderador, e já agora todos os participantes que estiveram connosco permanentemente atentos à nossa conferência. Muito obrigado, até já, mantenham-se próximos, assistem às nossas conferências, vai valer a pena. Boa tarde a todos.